O planeta Terra gira 1 ano para viver as 4 estações. E nós, mulheres, em 1 mês, vivemos as 4 estações do O ano. abuso na nossa infância era normalizado, a ponto de até... não, mas isso aí acontece com todo mundo. Eu assistia o vídeo do meu parto, mas parecia que eu estava entrando no YouTube assistindo um parto de outra mulher parir. Somos mulheres. 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 Somos rio, somos rito, somos riso, Somos caminho. somos sorte, somos vida, somos morte. Rito de passagem. Companhia para as travessias da alma. Olá, tudo bem? Eu sou a Clarissa Guelves, terapeuta integrativa, criadora e entrevistadora do podcast Rito de Passagem. É uma alegria ter você aqui comigo para essa caminhada. A cada 15 dias eu recebo uma nova convidada. Hoje nós teremos alguém muito especial para contar sua história e seus ritos de passagem. Fique por perto, é muito bom ter você por aqui. Gente, hoje eu estou aqui com uma convidada super especial. Eu sei que eu falo isso toda semana, mas o que eu posso fazer se eu sou uma pessoa abençoada por ter tanta gente maravilhosa na minha vida, né? Essa pessoa eu conheci fazendo um curso do Alexandre Coimbra Amaral, no Instituto Aripe. Um abraço para o Alexandre. Obrigada por sermos alexandrianas juntas. E sabe aquela sensação que a gente tem quando a gente vai para a escola, a gente vê cada grupinho que vai se formando na sala e você vai pensando, eu queria ser amiga daquela pessoa? Essa foi a sensação que eu tive na primeira vez que ela abriu a tela e falou algo. E sempre que ela faz isso, 2 coisas estão garantidas. Ou a gente vai rir ou a gente vai se emocionar, mas não tem como a gente ficar o mesmo depois que essa mulher fala. Então, eu estou extremamente honrada de trazê-la. Meu coração ficou muito feliz, vibrando e quentinho, quando ela disse, sim, eu aceito falar com você. Flávia, querida, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui. Eu quero pedir para você começar se apresentando e dizendo quem você é ou quem você está nesse momento. Ai, meu Deus, eu estou muito chique, eu estou me achando assim, a pessoa mais chique que há, porque ter o meu primeiro convite de participar de um podcast, ser com você, Clarissa, vem coisa forte por aí, sabe? E desde a hora que você começou a falar, eu estou aqui dentro de mim. Flávia, por favor, aceite. Flávia, não tenha medo disso não, mulher. Vá, aceite que você merece, pelo amor de Deus. Não é a imaginação da sua cabeça, sabe? Eu estou muito grata, assim, por essa oportunidade de estar aqui, participando do meu primeiro podcast, Ser com Você. Eu sou Flávia Ribeiro, sou formada em psicologia há 17 anos, me tornei doula há 8 anos, sou mãe de 2 meninos, Rodrigo Luiz e Rian Jesus. Sou companheira de Rodrigo, assim, um cara que foi muito importante ter aparecido na minha vida. A sensação que eu tenho com meu marido, Clarissa, é que o encontro da gente tinha que acontecer, sabe? E é muito massa quando eu falo isso para ele, aí ele diz, amor, eu também sinto isso. E cada vez que a gente atravessa alguma crise, alguma situação, a gente tem se fortalecido, assim, nessa caminhada, sabe? Não estou romantizando, não, é porque isso para mim era muito distante e agora está ficando muito forte. Eu digo até a Alexandre, assim, eu olhava para a Alexandre e dizia, meu Deus, eu quero viver isso. Era como se eu vivesse, mas não percebesse, né? Que eu acho que tem a ver com a travessia que eu quero compartilhar com vocês. Sou filha de Dulce e Zacarias, um casal do Nordeste que veio embora aqui para o Vale do São Francisco. Eu estou falando da Caatinga, eu estou falando do Sertão Brabo aqui, em Juazeiro da Bahia. Sou a caçula de 3, né? Tenho 2 irmãs, assim, incríveis também, que cada vez que eu vou me aprofundando no meu processo, eu vou vendo que eu tinha que ser irmã delas mesmo. Eu tô besta.
É isso. Se eu for para ser reconhecida por alguma coisa, eu quero ser reconhecida como mãe, sabe? Não é a minha vida profissional, na minha existência, ela vem em segundo lugar. Ela não virou essa prioridade, assim. E ok também para quem vira, só estou falando de mim, apenas mente. Eu costumo dizer que a minha vida profissional foi muito me levando. Como eu disse, eu sou formada enquanto psicóloga há 17 anos, mas eu consegui sentar na cadeira de psicóloga e ser um lugar confortável para mim faz, acho que uns 7 anos, assim. Acho que depois a doulagem me deu isso, sabe? Inclusive é uma revolta que eu tenho com o CRP, com o Conselho de Psicologia, que eu não posso divulgar que eu sou psicóloga e doula, e eu fico achando uma traição a doulagem na minha existência, sabe? Porque foi através do universo que a doulagem me apresentou que a psicologia fez sentido para mim. Foi dentro do universo da doulagem que eu conheci a psicologia perinatal, não vi isso em graduação, não vi isso em outro lugar, além de percebendo que a psicologia só tinha pais. Eu fiz, velho, esse negócio só tem pai, não tem mãe da psicologia. Como é que a gente ia querer que fosse uma ciência que tivesse incluída o maternar, o puerperar, o menstruar? Porque eu agora invoquei, eu quero falar de menstruação na minha existência. O meu filho chegou com a tarefa da escola, falando das 4 estações do ano, e que era para ele relacionar 4 emoções às estações, a tristeza, a alegria. E aí eu pensei, o mundo, o planeta Terra, gira 1 ano para viver as 4 estações. E nós, mulheres, em 1 mês, vivemos as 4 estações do ano. Exatamente, dona Flávia. É bem isso. Inclusive, eu estou na estação TPM nesse momento, então com vontade de chorar já com tudo que você está falando, porque esse momento, né, o tempo para menstruar, essa preparação para a menstruação, é exatamente aquele momento em que a gente está com uma grande lupa para tudo que é importante. Essa leitura masculina de que é um momento em que a mulher fica irritada, chateada, na verdade é porque tudo aquilo que a gente estava não olhando, não tem mais como deixar de ver. A gente ganha essa capacidade de enxergar nessa fase. Me chamou muito a atenção na sua fala quando você disse que a doula Flávia te ajudou a parir a psicóloga Flávia. E esse movimento, que lindeza é você entender que você pode ser parida por si mesma. Cara, eu nem falei isso, mas falei, é isso? Exatamente. Você que disse. Verdade. Nunca tinha dito assim que a doula que eu sou pariu a psicóloga que eu sou. Esse universo do gestado, parido, nascer. Eu esses dias me peguei viajando, dizendo, velho, eu quero dar palestra para adolescente nas escolas. E vai ser sobre nascimento, saber como esses guris nasceram. Porque está uma desconexão tão doida no mundo que eu fiz. Acho que eles saberem como eles nasceram vai fazer algum sentido, sabe? Resgatar minimamente a história. Então, conta pra gente como é que foi que você nasceu, como é que você chegou nesse mundo, Flávia. O que você sabe sobre o seu nascimento? Se a gente tivesse esse papo há um tempo atrás, eu não ia saber o tanto que eu sei hoje. O estado gravídico me levou a buscar essa história. E aí foi o seguinte, eu nasci em São Paulo, mas era um segredo para mim. Eu não gostava que o povo descobrisse que eu nasci em São Paulo, que eu gostava de dizer que eu era baiana. Eu só fiz nascer em São Paulo mesmo e fui criada aqui em Juazeiro da Bahia. Então, eu achava que não tinha sentido, eu queria que ninguém soubesse. Eu sou a 3ª filha dos meus pais. Nós 3 temos o nome com a letra F, é Fabiana, Fabíola e Flávia. Tudo esperando um Fábio. Mas, para mim, o mais curioso do meu nascimento e de eu ter me tornado doula de tudo que aconteceu, tá passando um filme na minha cabeça, tá assim, ó, porque a gente vai vendo tudo se encaixando, né? Que louco! Na época, meu pai fazia mestrado numa cidade em Minas, chamada Viçosa, e minha mãe residência em cardiologia. Em São Paulo, ela estava fazendo um curso, alguma coisa do tipo. E aí, como meu pai estava no mestrado, ela não tinha ninguém para apoiar, ela foi para São Paulo, porque uma tia minha estudava em São Paulo, para ela não ficar só, e aí foi para uma obstetra japonesa chamada Setsuko, que recentemente no Instagram eu a vi modelando aos 70 e poucos anos, e quando eu vi o nome Setsuko, eu fiz, velho, será que essa mulher foi obstetra de manhã? Mostrei a minha mãe e tinha sido a dita cuja.
E aí, mãe conta que no dia 16 de outubro de 1981, Setsuko ligou para ela, dizendo: ô Dulce, eu vou precisar viajar amanhã, vamos fazer a cesariana amanhã, já está no tempo dela nascer, já está tudo bem. Aí, manhã, tá bom, Setsuko, vamos, amanhã estarei lá. E, de repente, minha mãe acordou no dia seguinte e disse que ficou pensando que as meninas demoraram não sei quanto tempo da última menarca dela e que achava que não era para eu nascer naquele dia. Então, ela não foi para o hospital. Ligou para Setsuko, né, para a médica dela, e falou: Setsuko, vá, viaje em paz. Se eu precisar de alguma coisa, eu ligo para algum colega, eu me viro. Ela viajou, voltou, e no dia 27 de outubro de 1981, minha mãe me teve via cesariana. E eu nasci, Clarice, ictérica grave. Eu fiquei 3 meses internada num hospital em São Paulo e decidiram pela transfusão sanguínea, porque eu não recuperava. Esses 10 dias que eu permaneci no útero da minha mãe me deram a vida. Esses 10 dias, sabe, foram o que permitiram que eu viesse viver essa experiência aqui. A sensação que eu tenho é: se tivesse sido antes, eu não ia ter tido força para sobreviver, sabe? E foi assim que eu nasci, e essa é uma motivação que me faz lutar pelo nascer mais respeitoso. Por isso que ter sido doula foi um boom, assim, na minha vida, sabe? Um salve para as mães que podem esperar o tempo, que têm seu tempo respeitado e que têm recursos para essa espera, para o momento certo da criança, né? Que bom que você teve esses 10 dias para você poder ter forças para encarar o processo todo depois, para a sua recuperação. Nós todos agradecemos, porque é uma alegria ter você com a gente aqui. Quando você precisar de 10 dias, tira sua folguinha, faz o seu processo, depois volta. E quando eu te escuto, tem tantas coisas tão maravilhosas em te ouvir, Flávia. Primeiro, você falar do puerpério como um verbo, puerperar, e isso ressoou aqui, assim, tem uma lindeza tão profunda, essa coisa de puerperar, foi muito, muito interessante. Depois, quando você diz que era um segredo ter nascido em São Paulo, porque eu queria mesmo era ser baiana, né? E com esse sotaque não há quem duvide que você seja baiana. E mais uma vez, porque a gente fica fazendo essas conexões com as histórias, e por isso que ouvir e falar é uma coisa tão importante. Quando você falou, eu nasci, depois eu passei esse tempo, e aí depois, certamente, veio a Bahia, veio esse movimento de você já saudável no seio da sua família, e com a psicologia você se formou, depois você virou doula, e depois de virar doula, voltou para esse lugar de ser psicóloga de uma maneira confortável. Então, é uma história também sobre respeitar os ciclos, atravessando os incômodos, mas achando os ciclos que vão te ajudar. Quais são os ritos que você precisa passar para chegar nessa versão onde você, opa, eu estou aqui, esse lugar me pertence, eu posso ser quem eu sou verdadeiramente. Por isso que eu falei no começo, que eu ouvi essa mulher um presente. Ela se apresentou, falou do nascimento, e nós já ganhamos várias aulas aqui para pensar por muito tempo nesse processo todo. Então, que bom. E uma outra coisa que você falou também, que ficou ressoando aqui como uma esperança, tenho certeza que não só para mim, mas para muitas das pessoas, das mulheres que estão nos ouvindo, foi a forma carinhosa com a qual você falou do seu casamento também, porque a gente sabe que depois desse processo pandêmico, crises e mais crises, términos e mais términos aconteceram em muitas esferas de relação, e é sempre bom quando a gente escuta alguém que fala: a gente encarou os períodos difíceis, mas a gente se olha e diz que bom que a gente está aqui. E ouvir isso também, e saber que existem, sim, mulheres vivendo relacionamentos saudáveis, com homens que se colocam disponíveis para aprender, para mudar junto com essas mulheres, isso também já é algo que faz com que nossos olhinhos brilhem, assim. Se a gente tiver essa oportunidade, pode ser algo bom para a gente também. Então, já ganhei muitos presentes aqui, só com essa parte, preparo para o rito. E agora a gente entra no rito e nesse presente maior, que é a história que você vai compartilhar com a gente hoje. Ai, Clarice, assim, poder falar do meu relacionamento sendo verdade é muito foda para mim. Pode falar umas palavras assim, né?
Ai, meu Deus do céu. Porque, como outras mulheres, vivi, sim, relações abusivas, fui vítima, me submeti, não enxerguei, passei por isso e me encorajei de fazer uma travessia e enxergar e quebrar um ciclo que veio me atravessando ao longo da existência. E não dá para não falar do meu marido, porque quando a gente ficava, aqui a gente usa o termo ficar, né? Foi uma das primeiras coisas que eu falei para meu marido, na época, ficante. Eu dava umas pegadas nele e ele dava umas pegadas em mim. Nessa época, e é tão louco, porque era um assunto tão subterrâneo na minha existência, e eu me lembro do dia que a gente saiu para se ver, para tomar uma cerveja, e eu contei para ele a coisa mais difícil. Para mim, ele também me contou de uma coisa. E aí, hoje, pensando nessa conversa, eu fiquei, porra, velho, Rodrigo tinha que acontecer mesmo, porque ele foi o único homem que eu tive condição de conversar sobre isso, que foi uma história de abuso na minha infância. Foi a experiência de maior ruptura, sabe, assim, de maior dissociação de mim com o meu corpo, da minha alma com o meu corpo, não sei nem que termos, mas uma dissociação do yin yang, assim, né? O yin yang estavam separados. E o branco estava todo branco e o preto estava todo preto. Não estava com as bolinhas intercedendo ali, essa relação, sabe? Era muito distante. E a vida foi me levando para as relações, para as descobertas sexuais, para relações abusivas, para o não merecimento. Hoje ainda os requisitos que eu sinto é, por exemplo, ouvir você falar de mim e aqui dentro eu ficar dizendo, não, é mentira, porque ela não vai estar falando isso de mim, porque, claro, isso é a fodástica do universo, aí vai falar isso de mim, mentira, né? É brincando, mas é verdade, sabe? Que é como se essa conta não fechasse. Clarice, é tão louco isso. Eu pari o meu primeiro filho, eu assisti o vídeo de eu parindo e parecia que não era eu, entende? Eu estava ali assistindo, eu tenho um vídeo do meu parto. E eu acho que é por isso que eu tive que ser mãe de 2, porque foi no meu segundo parto, que é um evento mais recente, que tem 2 anos e meio, que eu pari por mim. Eu escrevi, dias antes de parir o meu segundo filho, uma carta para mim mesma, para mim própria, dizendo que era uma outra experiência que eu ia viver, que valia a pena fazer aquilo por mim. O meu primeiro parto, ele foi um evento familiar. Eu queria que fosse. Eu abria os olhos ali na vivência da dor e eu tinha que ver meu pai, minha mãe, minhas irmãs, meus cunhados, minha sobrinha, o mundo todinho, porque eu ficava imaginando essas pessoas falando do meu parto. Era a única coisa que eles iam falar bombástico que eu tinha feito na vida. Era para eles falarem, era para eles me admirarem, sabe? Foi muito para o outro, meu primeiro parto. Não foi por mim, não foi por meu filho, entende? Eu escrevi no plano de parto, dizendo que cada um tinha que estar, que minha mãe tinha que estar. E tem uma coisa muito forte também na experiência com relação ao parto, que de minha avó materna para mim, só eu e ela parimos. São 9 tias, 17 primas, 2 irmãs. O que aconteceu com essa família que de minha avó, para mim, só eu e ela parimos, sabe? E ao mesmo tempo que eu falava disso, mas eu falava me exibindo. Eu falava para dizer que só eu tinha feito, porque tinha uma coisa na minha história, assim, de minha mãe ser doutora Dulce, meu pai ser seu Zacarias, da Codevasco, não sei de onde, Fabíola ser doutora Fabíola, e Fabiana ser doutora Fabiana, e Flavinha era Flavinha, filha de Dulce. Eu nunca era eu, entendeu? O parto que fez aquela menina que pariu. Então, ainda foi muito para fora. Eu assistia o vídeo do meu parto, mas parecia que eu estava entrando no YouTube assistindo um parto de outra mulher parir. E passaram-se 4 anos, eu engravidei do meu segundo filho. Foi um deserto, assim, eu não queria ter engravidado, meu esposo ainda estava estudante. Eu fui lá embaixo, assim, dizer, eu não queria estar grávida, não queria passar por aquele puerpério todo de novo. Meu Deus, eu não queria estar vivendo isso. Caos, choro, lágrima. Eu fiquei, velho, a gente tem que gostar disso mesmo. Foi esse questionamento, assim, com relação à maternidade, com outro olhar, do turbilhão, e eu pensava muito, velho, eu não quero passar por aquele de novo daquele jeito, me referindo ao puerpério.
eu não comentei, mas em 2015, meu esposo decidiu fazer outra graduação. Ele é veterinário e mestre em veterinário, decidiu fazer medicina. Aí estudou, passou no Enem, eu engravidei e pari. E ele foi embora. Então, eu vivi a minha primeira maternagem assim, na casa dos meus pais. Meu esposo vinha no final de semana. Enfim, nessa batalha, que foi como se apresentou para mim. E que hoje eu agradeço muito ao universo. Eu digo a meu marido que eu acho que se a gente tivesse vivido a experiência do primeiro filho juntos, a gente não teria aguentado. Ele vinha no final de semana, louco para ficar com o menino, fazia tudo com o menino, e no segundo filho eu descobri que, se fosse no dia a dia, ele não ia estar fazendo tudo como eu esperava, entende? Então eu me iludi com a figura do meu marido. Ele vinha sedento, ele quando chegava eu não fazia mais nada com meu filho, ele trazia, mamava, botava para rotar, essa coisa que é bem idealizada, né? Assim, ou o sonho da gente que acontecesse. E aí Rian veio, o aborto provocado no momento não era uma opção para mim. Eu atendo mulheres que fazem aborto provocado e eu amo estar disposta a elas. E por isso que eu fiz esse comentário, o aborto não era uma opção para mim naquele momento. Caminhei para a gravidez, enfrentando todas as aflições, angústias, medos, indignações que eu experimentei ao gestar Rian. Aí foi o nascimento de Rian, a volta de Rodrigo para casa. A volta dele foi coisa de 2 meses antes do parto de Rian. E Rian passou das 40 semanas. E eu fui começando a ter medo do meu corpo não entrar em trabalho de parto. Foram dias eu pensando do que é que eu estou precisando me livrar para parir Rian, do que é que eu estou precisando me livrar para parir Rian. E aí foi que eu me dei meu parto de presente. Eu entendi que valia a pena parir por mim. Eu entendi, eu escrevi uma carta dizendo que podia ser por mim, eu não sei explicar, porque é tão grande para a gente, mas na hora que a gente fala, a gente não consegue dizer. Era muito forte a sensação. Eu quase incrédula que eu fazia, Flávia, você já pariu pelos outros. Se for pelos outros, não vai sair, porque pelos outros já foi, os outros não estão nem aí mais. Tem que ser por você, mulher, tem que ser por você. Aí revi as fotos do parto de Rodriguinho, do meu primeiro filho. Agradeci muito a ele de ter vivido isso comigo, de ter me dado a oportunidade de viver o parto, que eu tive um privilégio assim, sem tamanho, sabe, Clarice? Eu parei em casa, minha irmã foi minha obstetra, minha irmã aparou meu filho, minha mãe, meu pai, periquito, papagaio, assim. A gente construiu aqui, assim, um grupo de apoio ao parto no Vale do São Francisco, e eu fui assistida por essas meninas. E a fala do meu primeiro parto é: irmã, me ajuda, é por você também. E aí eu tive que rever isso, consegui ver que um pouquinho era por mim no parto de Rodriguinho, que a gente é muito parceiro, assim, que eu fiz a minha parte, que ele fez a dele, para eu poder merecer parir por mim, sabe? E o parto de Rian, eu fui para o banheiro, fiquei, disse, bom, se é por mim, eu vou ter que fazer. E eu passei 24 horas de bolsa rota. Veja, na minha casa, 6 pessoas são do mês de outubro. Minha mãe, minha irmã, minhas 2 sobrinhas e eu. O que é que acontece? Eu passei a vida achando que eu era Libra. Eu era tão desconectada de mim que eu nunca nem... Eu vim descobrir que eu era escorpião, eu era velha, mulher. E eu fazendo esses negócios de signo não presta não, porque eu não achava nada desses negócios. É que você não é a louca dos signos, cada um com seus saberes. Mas te ouvindo, é uma escorpiana nata. Rian é um escorpião nato. Eu digo, eita, escorpiãozinho virado. Ele faz eu viver, você entendeu? Porque aí, o que é que aconteceu? Eu passei anos achando que eu era Libra e eu sou escorpião, né? Agora eu já sei. Somos todas de outubro. Aí, dia 31 de outubro de 2019, minha bolsa rompeu 7 horas da manhã. Aí eu fiz, minha mãe abre o mês, Rian fecha. Vou parir dia 31 de outubro. Deu 5 horas de bolsa rota, deu 10 horas de bolsa rota, nada, deu desencadear trabalho de parto, nada, deu desencadear trabalho de parto. Que dia Rian nasceu? 1º de novembro de 2019, dia de Todos os Santos. Ele queria um dia só dele, um mês só dele. Para que ficar com todo mundo?
Mas conforme você ia desenhando todas essas histórias, e sendo eu também uma criança que passou por um processo de abuso, um dos pilares de sustentação das situações abusivas é o segredo. Ninguém pode saber, ninguém pode ver, ninguém pode ouvir, ninguém pode falar, não grite. Essa é uma das frases mais icônicas dentro dos processos de abuso. Quando eu escuto você falar sobre o seu primeiro parto, parece que foi uma outra pessoa, era para os outros. Também tem uma parte ali de resgate dessa menina Flávia, dizendo: me olhem, me vejam, eu preciso que vocês testemunhem o que está acontecendo comigo. Eu não tive ninguém comigo no pior, mas nesse momento eu preciso de todos vocês aqui. Porque um dos processos da vida em comunidade, quando a gente tem uma família muito grande, é que todo mundo olha, mas nem todo mundo vê. Então, às vezes, os pequenos eles se perdem na multidão ali, não por uma maldade, mas porque no grupo é assim que funciona. A gente vê o todo, contou todo mundo, tá os 5 aqui, tá tudo certo, vamos embora. Mas eu não necessariamente sei o que está acontecendo individualmente com cada uma daquelas crianças. Então, eu quero trazer isso para você como uma hipótese, mas também com muito carinho, que foi por você, sim, mas não por você, mãe, mas por você, criança. Porque aquela criança precisava do testemunho de toda a sua comunidade. E esse rito de ser vista, esse momento em que todo mundo está ali olhando para você e que você faz questão, você também certamente estava curando muitas outras crianças feridas que também foram abusadas dentro desse processo e que não puderam falar sobre isso e que não tiveram apoio, porque, infelizmente, na nossa geração, o abuso na nossa infância era normalizado a ponto de até, não, mas isso aí acontece com todo mundo. Não, não acontece com todo mundo. Não deveria acontecer com todo mundo. A gente vai buscando formas de se cuidar e de compensar o tamanho da quebra, o tamanho da dissociação, o tamanho da dor que a gente sentiu. E ter todo mundo olhando para você é: hey, cuidem de mim nesse momento, estejam todos aqui presentes e olhem para mim. Então, pode não ter sido para Flávia, mãe, que estava nascendo naquele momento, mas eu tenho certeza que foi para Flávia, menina, que foi invisibilizada, não vista na sua dor quando passou por aquele processo. Então, esse é o primeiro abraço que eu quero te dar, porque nesse espelhamento de o Rian ter mostrado como você é escorpiana, quando a gente escuta alguém falar sobre essas questões, a gente também se vê. E eu também pude entender alguns movimentos em que eu precisei tanto mostrar: olha quem eu sou, vejam do que eu dou conta, agora vocês vão ver quem eu sou. Porque tem essa necessidade desse grito ser ouvido, e você pôde se mostrar gritando. Eles tiveram que ouvir. E é incômodo, seja um grito de uma mulher parindo, hoje uma criança sendo abusada, é muito difícil sustentar a presença enquanto você escuta aquilo. Então você convocou a grandeza desse clã para te apoiar, para estar contigo. Se essa fala minha pode ser uma hipótese que faz você abraçar um pouco mais esse parto, eu já agradeço pelo presente que a gente está trocando aqui. Larissa, e você foi falando, e eu me lembro que eu abri o olho e minha mãe deu as costas e saiu, como quem diz: eu não estou aguentando. E meu pai fez bem assim: Dulce, volte, ela quer a gente aqui. Faz muito, 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 muito sentido. Muito obrigada por isso, por essa leitura, por me ajudar a enxergar isso desse jeito. E aí, Rian, eu pude parir mulher, né? Você já não estava mais em perigo, você já não estava mais sentindo que precisava convocar todo mundo, porque você já tinha passado pela cerimônia de ser vista, né? Nossa, minha respiração chega a estar fluida, chega a estar leve, você acredita, Clarissa? Que lindo. A minha também. O mar que estava agitado acalmou aqui, foi acalmando, acalmando. Eu queria partilhar isso porque estava aqui no meu coração, mas eu estou só me sentindo presenteada por essa história. Vamos falar mais um pouquinho de Rian, para eu tomar mais fôlego. Ai, meu
meu Deus do céu, e é uma figura que tinha que chegar nessa existência, sabe? Ele tinha que vir para me apresentar o prazer, o curtir, o oba-oba da vida. Eu olho para ele, eu vejo isso. Um é assim, um é mais contido e tudo reclama, o outro vem e bagunça tudo. E é essas várias versões de mim, sabe? Esses dias, Clarice, eu disse assim, eu decidi que a maternidade ela ia fazer um papel na minha vida, assim, ela ia me revelar. Desde quando eu li aquele livro chamado A Maternidade, o Encontro com a Própria Sombra, eu vou, essa sombra aí, eu vou atrás delas, quero saber não. E aí, quando foi esses dias, Rodriguinho tem 6 anos e meio e Rian 2 anos e meio. Eu acho que já tá bom de tanta desconstrução da minha própria pessoa. Já podemos pular para a formatura dessas crianças? Eu vou dizer, epa, tá bom, acabou esse negócio de eu me desconstruir, porque a sensação que eu tenho é essa, uma construção, reconstrução, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa muito desorganizada, e aí meu filho chega da escola e tira blusa na sala, sapato no canto. Eu fiz, velho, eu não tenho condição de brigar com esse menino e mandar ele ir pegando as coisas. Eu chamei ele, eu disse, ó filho, mamãe é desorganizada, e eu olhar você fazendo isso, me mostra. E eu quero lhe dizer que é ruim isso, tem momentos que isso é muito ruim para mim. Vamos pegar junto? Só que eu também abusei desse negócio. Eu sou desorganizada, ele vai ter que me aguentar desorganizada. Entende? Essa coisa de vou e volto, vou e cansei de me refazer. Eu não sou mãe de filho nascido, né? Só tenho um filho não nascido. Mas é um alívio tão grande para mim te ouvir, imagino para as mulheres que são mães, porque quando a gente começa esse episódio, você traz assim, a maternidade me revelou para mim mesma. E aí, o que a nossa sociedade ensina a gente, diante de uma frase dessa, é ir para o sagrado da maternidade. Não o sagrado, a santidade da maternidade. Aqueles arquétipos inalcançáveis de mulheres que nem transam e têm filhos que são sensacionais, que vão salvar toda a humanidade. É basicamente o que querem que a gente faça enquanto mulheres, né? Enquanto mães. E aí você trazer que esse sagrado é sobre se ver na bagunça do filho um dia e querer aprender com aquilo e no outro se revoltar, não quero aprender com isso aqui. É um dia dizer que bom que eu te pari, no outro falar já tá bom, já deu, já chega, porque esse lugar... A gente está em 2022, gente, e ainda é tabu uma mulher dizer que às vezes é maravilhoso ser mãe, mas tem dia que, pelo amor de Deus, aonde é que eu fui parar no meio de tanta coisa que está acontecendo? Então, a sua verdade, ela chega com essa dose de humor que leva a gente para uma reflexão de um lugar feliz, mas, ao mesmo tempo, como boa escorpiana, faz a gente mergulhar na profundeza da sombra e ver o que a gente tira disso. Mas, para mim, o tempo todo essa conversa traz alívio de uma maternidade real, humana, sentida, doída, gostosa, tudo junto ao mesmo tempo, no meio desse processo todo. E a maneira como você entrega isso é como se fosse aquele presente que ainda vem embalado, com aquele lacinho de fita, assim, porque é tão bom a gente poder ter conversas que trazem a verdade, e essa verdade incluir a nossa humanidade, a nossa bagunça, a nossa sombra, mas também a nossa gargalhada, o nosso gozo, o nosso grito. Então, eu só posso imaginar como é que isso está soando para as mães que estão ouvindo você agora, mas eu estou aqui agradecendo por mim e por todas elas. E, Flávia, hoje, com o olhar que você tem agora, o que você sente que foram os maiores recursos para essas travessias que você encarou? Eu não sei, porque eu também, depois de maternar, do puerpério, eu fiquei querendo ter muito cuidado ao falar do parto, sobretudo, assim, do parto em si, por conta das possibilidades de enxergarem de outro jeito e, sobretudo, de olharem assim, porque é mais isso ou mais aquilo, porque pariu. Veja, isso não é verdade. Na minha história, parir me fez dizer assim, pelo menos minhas irmãs são tudo fodásticas profissionalmente, eu não sou, mas pelo menos eu fiz isso que elas não fizeram. Mas isso tinha a ver com a minha história. Não é porque eu sou mais foda do que elas, não é isso, é porque elas sempre tiveram muito destaque profissional, não sei o quê, e eu nunca tive nesse lugar. E o que me deu esse lugar
de fazer uma coisa que elas não fizeram, foi parir, porra. Não é que todas as mulheres têm que parir. Eu acredito que a gente precisa resgatar o respeito ao parto. Isso eu acredito como uma verdade, assim. A gente precisa respeitar. Isso é uma necessidade urgente das mulheres poderem voltar a se ver neste lugar. E a gente está precisando dar mais as mãos entre a gente e parar de se distanciar do que é nosso enquanto feminino. Porque a sensação que eu tô é de que o mundo está assim. Somos feministas e a gente tem os mesmos direitos e é tudo igual. E a gente não está trazendo esses caras para entender, velho, é o seguinte, eu menstruo do dia 25 ao 30, não perturbe meu juízo. Vá com calma comigo, esse caralho. Eu agora estou dizendo isso lá em casa. Amor, eu estou nos meus dias. Tenha cuidado com a forma que você vai falar comigo, porque pode parecer a minha reação desproporcional. Você entende? Então, se eu me distancio desse fenômeno, que é meu, que é parte do meu corpo, como que eu vou convidar o outro, sobretudo o masculino, para compreender isso, entende? Clarissa, eu sinto isso desde quando eu me tornei doula, que a gente ia conversar com as mulheres, os homens em Marte, a gente em Plutão. E aí eu digo, velho, se a gente se distanciou desse evento, imagina esses caras que antigamente nem fazia parte. Ficava lá fumando o charuto deles. Não é sobre parir só. É o que tem a ver com a tua história, que faz sentido para você. Por isso que quando eu vou falar do parto, eu tenho cuidado, porque eu falo de uma forma muito encantada do parto. Mas é porque dentro da minha história ela faz muito sentido. Não sei nem mais como foi a pergunta, que eu achei tão assim, filosófica, tão coisada. Tá tudo bem. A resposta, de alguma forma, veio aí. Quando a gente passa por algo que é tão curativo e tão profundo, porque teve a conexão com seu filho, a conexão com o seu corpo, a decisão de ser por você, para você, de vivenciar essa experiência de forma inteira, é óbvio que você também está falando da sensação física de parir uma criança, de ter seu filho no colo, e que isso é um lugar ali de bicho e de selvagem que os corpos femininos podem ser capazes de fazer, e se for uma decisão daquela mulher, isso pode ser incrível para ela. E o fato de ter sido incrível para você não garante que será assim, dessa forma, para todas as outras, porque é da sua subjetividade, é a sua história, é a sua experiência. Mas eu também entendo que tem um desejo profundo junto com esse, que é: eu quero que todas as mulheres sejam capazes de se sentirem inteiras, de se sentirem pertencentes a elas mesmas. E uma parte disso é a forma como a gente lida com o nosso corpo, porque essa medicina ocidental, ela foi pensada por homens para homens. Então, ela é sobre calar tudo que nos faz caminhar por todas as estações que a gente falou lá no comecinho. É sobre, não vai ter todas as estações, tem que ser sempre verão. Tem que ter sempre uma mulher sorridente, disposta, trabalhadora e que produza tal qual um homem. Porque quando o anticoncepcional é criado, a gente está muito próximo ali da Revolução Industrial, e ele é criado não só para a gente parar de parir, mas para a gente não precisar ficar em casa porque está menstruada, para a gente ser mais forte, mais firme. E sem dúvidas que esse anticoncepcional, da forma como ele trouxe inúmeras outras possibilidades que nós não vislumbrávamos antes, mas também pergunto, se a questão é essa, se a questão é proteger a mulher, se a questão é da liberdade, vamos lançar a campanha de vasectomia, que é reversível e faz muito menos mal para os rapazes? Tá podendo fazer neném? Vasectomiza, bebê. Depois você volta. Quando você quiser o filho, quando você quiser assinar, botar seu nome, chegar junto e ser pai. Tem essas outras possibilidades também. Então, a sensação que vem muito para mim é sobre vamos experimentar esse lugar de sermos inteiras em nós mesmas. E para a Flávia, isso chegou através desse momento da segunda gestação. Para a Clarissa está sendo ainda, eu ainda estou me parindo e me gestando e nascendo de novo. E cada uma das pessoas que está nos ouvindo pode chegar nesse lugar, mas certamente quando você traz essa questão de
vamos conversar sobre os nossos corpos. E é óbvio que existem questões também de saúde que precisam ser olhadas, mas eu também vejo com um pezinho na esperança que tem um movimento muito grande de resgate a uma ginecologia natural, a estarmos em contato com a natureza enquanto medicina primordial, não só a medicina ocidental, mas também esse resgate dos saberes originários, esse resgate da nossa forma de enxergar a vida de uma forma mais integral. Tem uma busca para criar não necessariamente a vida dos nossos ancestrais, mas para resgatar o que tem de potência na nossa ancestralidade e somar ao que a modernidade, a quem é contemporâneo a nós está trazendo também. Eu sinto que tem um caminho que está se desenhando, que a gente tem inúmeros retrocessos acontecendo, ao mesmo tempo que estamos avançando. Mas essa é a vida nesse planeta, né? Se a gente for olhar historicamente, a gente está o tempo inteiro fazendo um grande movimento e retrocedendo 500 passos, né? Outro grande movimento e retrocede, o que não deixa de ser também parecido com a nossa história pessoal. A gente avança em alguma direção, uns para a carreira profissional, com seus doutorados, mestrados, e outros parindo, criando crianças que vão virar depois os outros doutores. Cada um do seu jeito vai criando maneiras de fazer com que esses caminhos possam fluir e se encontrar nesse ciclo e nesse ritmo natural. Porque o que a gente está enfrentando agora não é uma batalha pequena. Falei isso já no podcast de Bianca, vou falar novamente. Eu ouvi um mestre dentro de um documentário do Netflix chamado Ensaiei, e ele dizia: a forma como nós tratamos o planeta Terra é a forma como nós tratamos as mulheres. Porque Terra é a grande mãe, e se a gente não está tratando a grande mãe corretamente, a gente não vai tratar as mulheres corretamente. Então, tudo isso é sobre a nossa capacidade de habitar o nosso corpo. Tudo isso é sobre a gente proteger nossas crianças desses cenários de abuso. Tudo isso conversa. E eu sinto que o seu desejo, eu não estou querendo falar por você, mas para mim se traduziu como: eu quero que todo mundo possa sentir essa inteireza também. Seja parindo um filho ou vivendo a sua história de uma outra forma. Foi assim que coube a Flávia se sentir foda. E eu quero que todo mundo possa se sentir foda de algum jeito também. Faz sentido para ti, Flávia? Demais, demais, Clarissa. Muito obrigada por traduzir assim de um jeito tão lindo isso que eu estou dizendo. Essa sim é a minha sensação, porque eu digo que cura a gente só pode falar no gerúndio, né? Porque a cura, ela está sempre acontecendo até o dia que a gente não estiver mais aqui. Mas essa sensação de estar curando, ela era muito distante para mim. E aí começar a sentir, vivendo um relacionamento saudável, imperfeito, pelo amor de Deus, cheio de creca, mas assim, eu vivo uma relação saudável, velho. Isso é foda. Eu pari meus filhos, uma coisa que era absolutamente distante. Então, de fato, é isso, sim, que eu queria dizer. Na hipnoterapia, Clarissa, a gente fala que tem pessoas que se comunicam de forma linear e tem gente que se comunica de forma mosaica. Eu sou totalmente mosaica, do fim para o meio, para o começo para o fim, para o norte para o sul. Eu assumo que eu me comunico assim, às vezes atrapalho. Muito obrigada por ter dado uma linearidade a isso que eu falei, que de fato é isso mesmo, assim, é uma sensação de dizer: eu não sei o caminho que você vai precisar passar, mas vai, porque é possível, sabe? É como se eu quisesse gritar isso mesmo para o mundo. É isso, sim. Muito obrigada. Que a gente possa se sentir inteira, que a gente possa se sentir abraçada, e todo mundo que está ouvindo isso aqui tenha uma experiência de lugares onde a gente se sente seguro para falar sobre o que nos toca, de apoio de pessoas que nos veem nos momentos mais difíceis e nos momentos em que a gente está no nosso ápice, no nosso auge também, e que vocês possam estar aí na presença de Flávia Ribeiro, porque, meus amores, é uma honra. Estou aqui muito feliz, muito agradecida. Fizemos esse episódio lindo. Eu não sei a opinião de vocês, mas para mim é um episódio lindo. E, Flávia, quero só fazer um adendo. A minha conversa ela é linear com o outro, mas dentro da minha cabeça faz sentido algum.
o Fernando Pessoa tem uma frase, né? Eu que lide comigo e com os outros de mim. Então, aqui dentro, isso eu deixo para o meu terapeuta. Mas, minha querida, muito obrigada pela sua presença aqui, pela sua verdade. É uma verdade pulsante, assim, como se a gente pudesse ver esse coração, assim, batendo, sabe? Assim, na frente da gente. E é isso, obrigada. Muito obrigada. É chegado o momento em que a gente fecha os olhos, respira e traz todos os aprendizados dessa história para dançar em nossos corações. Sente-se confortavelmente, relaxe seu corpo e visualize que você está num bonito jardim, cheio de flores, borboletas, pássaros e um vento fresco soprando. Nesse espaço, você percebe vindo ao longe uma pessoa muito familiar. Seu coração reconhece, mesmo que sua mente ainda não tenha reconhecido. E quanto mais ela se aproxima, mais você percebe que ela é a sua versão do futuro. A mulher que você se tornará um dia. A pessoa que você está se tornando. Ela se aproxima com um grande sorriso e vocês se abraçam. A primeira coisa que ela diz é: que orgulho eu tenho de você. E vocês se sentam dentro desse jardim e podem conversar. Você pode fazer perguntas para a sua versão do futuro. Você pode ouvir o que ela tem a dizer para você. E a sensação de que o que você está fazendo agora é suficiente, de que quem você é suficiente para chegar a esse lugar, é o que vai ficando no seu coração. Num determinado momento, essa mulher te acolhe e oferece colo a você. E você se deixa deitar e ter seus cabelos, sua cabeça sendo acariciada por essa linda mulher, por essa pessoa que você está se tornando. Ela entoa alguns cânticos de bênção. Ela conta para você o quanto cada uma das suas decisões tem sido importantes. E ela te assegura que todos os caminhos nos levam de volta para casa. Para essa casa interna, para esse lugar que é o centro da paz dentro de nossos corações. Depois de um tempo, vocês duas se levantam, se abraçam. E dentro desse abraço, ela se torna luz e vai se integrando a você. E aqui e agora inteira, você tem todas as ferramentas necessárias para viver a sua vida, o seu propósito, para se tornar exatamente quem você é. Respira fundo, solta com um suspiro e seja bem-vinda de volta. Sentiu o coração vibrar? Então vem compartilhar com a gente nas redes sociais, @ClarissaGuelves e @FlaviaRibeiro.psicóloga. Será um prazer saber como essa história toca a sua vida.